carnaval. Obrigado, Carol, por começar a gravação. Ainda bem que vocês estão aí, porque eu sempre esqueço mesmo. E tomara que todo mundo esteja legal e peço que todos assinem lá os formulários de presença na reunião para a gente manter os artigos nossos em dia, né? O número de pessoas que comparecem à reunião. E hoje nós temos 2 pontos de pauta. Um deles é a discussão que a gente já faz toda semana do volume do reservatório. Hoje, daqui a pouquinho, eu peço para o Alessandro ou a Micaele, não sei quem vai fazer a apresentação. Vai ser eu. Vai ser, né, você? Isso, serei eu mesmo. E depois a gente vai definir um calendário para fazer a discussão do plano de alocação de água. E aí eu gostaria de contar com a ajuda do Polga. Deixa eu ver se ele está aqui. Roberto Polga. Sim, senhor, professor. Polga, será que você pode apresentar aqueles slides que você me mandou? Sim, senhor. Mas depois a gente fazer a discussão com a Votorantim. Sim, senhor, professor. Obrigado, viu, Polga? Disponha. Então vamos passar já para a apresentação da Votorantim. Vou pedir para o Alessandro, vou pedir para a Carol tirar aqui a pauta e o Alessandro poder apresentar já a situação. Eu vi pelo CIBH, né, do DAE, que a gente está mantendo uma estabilidade, talvez até uma redução, né? Mas vamos ver os dados aí que a CBA tem para a gente. Obrigado, Alessandro. Pode apresentar. Obrigado. Bom dia a todos e todas novamente. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Sim? Sim, estamos sim. Então Sim, vamos tá lá. okay. Então eu estou aqui para apresentar, né, os dados ali sobre os reservatórios, né, sobre o reservatório de Tupararanga, nessa nossa reunião de hoje, dia 7 de março. O que a gente tem, esse slide a gente comumente traz, né, todos já estão acostumados, o nível atual do reservatório está em 820,71, o que equivale a 43,88% do volume útil, né? A vazão afluente de março, ela ficou em 3,74 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 22% da média de longo termo para março, que é 16,95 metros cúbicos por segundo. Então, esse é a fotografia do reservatório na data de hoje. Aqui a gente mostra, né, como a gente está em março, então agora eu trago sempre do mês anterior o nível do reservatório, onde ele teve uma recuperação no início de fevereiro muito boa, né, e depois com menos afluência na segunda quinzena de fevereiro, o reservatório estabilizou aqui, o que corrobora também com o mês de março, onde a gente começou o mês de março com 820,71 e teve uma estabilidade até o dia 6 com 820,71. Né? Aqui é onde a gente mostra o histórico, né, das vazões, tanto na vazão que vai para a Calha do Rio, quanto na captação ali no SAI, e também o que a gente tem de vazão afluente. Como eu disse, a primeira quinzena de fevereiro foi muito boa, né, e depois ela foi mais fraca, né, resultando aí na estabilidade do nível do reservatório. Março também a gente teve um pouco de chuva, né, um pouco de afluência, né, mas que somente manteve o nível. Aqui, novamente, a gente traz qual que é a previsão, né, aqui o histórico do valor da cota, né, do reservatório, e a previsão do nível do reservatório, considerando cada patamar de MLT, de MLT ali da afluência. Aqui esse gráfico é considerando a vazão defluente de 1,75, de novo, aqui considera a captação do SAI em 2,06, se não me engano, tá? Aqui a gente traz, é aquele outro estudo que a gente traz o aumento da vazão defluente, né, e as médias, né, dos últimos 3 anos aqui
do nível do reservatório e também como ficaria as cotas para uma defluência de 4 metros cúbicos por segundo e considerando cada patamar da MLT da afluência. Aqui a gente consegue ver que a gente está mesmo em cima da curva de 50%, né? Que era a expectativa nossa de ficar realmente acima de 50% de afluência. Aqui, a gente, desde a reunião passada, né, a gente já está tentando trazer um pouco de previsão, né, do que a gente tem ali de chuva, né, de precipitação, onde a gente vê aqui, ó, que vai chegar perto dos 14 milímetros, né, de chuva no dia 14/3, né. Então a gente mostra que a primeira semana de março realmente é uma semana mais seca, a segunda semana já se mostra uma semana mais com a precipitação prevista maior, e no final aqui no final de março e início de abril, uma chuva, né, a precipitação mais estável, né, na média até um pouquinho maior que a primeira semana de março. Aqui a gente traz de outra ferramenta, né, aqui é o WIND, onde a gente tem uma previsão acumulada de 3 dias, de 5 dias e de 10 dias. Então, a gente vê aqui, ó, segunda 14, realmente tem também essa previsão de uma precipitação maior aí na próxima semana, nas próximas semanas nesse mês, né? Alexandre, só para tirar uma dúvida, no gráfico anterior, aquele primeira semana de março aqui, ela é o realizado ou ainda era a previsão? Essa era a previsão. Tá. E aqui também a gente tem a previsão, né, de acumulado do precipitação do dia 7 ao dia 16, onde a gente mostra que no acumulado de 3 dias é esperado 10,6 milímetros, no acumulado de 5 dias 16 e no acumulado de 10 dias 58,5. Só para a gente ter uma ideia, você tem quantos milímetros choveu acumulado em fevereiro? Não, eu posso buscar essa informação, professor. Não tem aqui eu não tenho não. De bate-pronto eu não tenho não. Tá. Só Agora, para ter uma ideia, tem uma. de março vão ser muito maiores, menores ou iguais às de fevereiro, né? Tá. Dá para a gente ver pela vazão afluente, né? Só que a vazão afluente ela não é precipitação, né? A gente Sim. tem que diferenciar, né? Mas pela vazão ali, dá para a gente ter uma ideia. Tá. Se a Mica puder buscar essa informação para passar para a gente aqui, que tá mais fácil, como eu tô projetando, fica um pouquinho mais difícil. Vou buscar aqui, tá? Tá bom, Mica, obrigado. Bom, aí passando isso aqui é o que a gente tem para apresentar hoje, né, onde a gente mostra a estabilidade do reservatório, a gente mostra uma previsão de um aumento na precipitação, o que vai resultar no aumento da vazão afluente, e a gente mostra ali as simulações do nível do reservatório, reforçando que em todas as previsões, em qualquer uma dos patamares de afluência, a gente não chega ao mínimo do reservatório. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Ninguém levantou a mão ainda, Alessandro, mas eu tenho uma dúvida aqui, que eu estava Claro. aberto com os dados do CIBH, do DAE, né? E os dados deles aqui no começo de março estava 820,76, 75. E agora está 820,73. O último dado é 820,72. Mas nos seus dados mostrou uma certa estabilidade. Não sei onde está a diferença com... O que mostra aqui para mim no final de fevereiro com 820,72, né? É que aqui no gráfico do DAE, ele tem dados horários. Uhum. Né?
E eu estou pegando o primeiro horário e seguindo todos os horários até de 1º a 2 de março, e variou entre 820,76 e 820,75. Tá. Não, é Depois, a uma partir do diferença dia considerável. É o 3 de seguinte, a março, gente tem, professor, a gente tem 3 medições, tá? Uma medição tá, na sonda, uma medição telemétrica e uma medição de régua. A telemétrica, a gente faz campanhas para a Ana, que é justamente a que vocês recebem. E aí, quando vocês me informaram que estava com essa diferença, eu pedi ao fornecedor, né, da telemetria, que é a Água e Solo, uma calibração. E aí, nessa calibração, os dados se igualaram. Então, por exemplo, se você for olhar agora, tá tanto a sonda, quanto a régua, quanto a medição no mesmo patamar. Foi isso que aconteceu no final do mês, uma descalibração, mas já foi corrigido já. tá. Tá? A gente Então, faz, isso é rotina, a gente faz essa calibração, por isso que a gente tem 3 métodos, né, de verificação, justamente para que não hajam erros, né? Tá bom. É que estava dando nos meus gráficos aqui, no gráfico do DAE, uma vazão, uma cota um pouco maior no começo do mês, né? É que o de vocês vem da telemetria, né? Aí a gente costuma validar sempre pela régua, que é a oficial, né? Tá. Mas aí a régua é visualização de câmera mesmo, tá? Esses A gente dados vai na que vocês régua e olha. esses dados que vocês apresentam é da régua, então, né? É de régua, dados de régua. Quando a telemetria tem que estar batendo com o da régua. Quando acontece uma descalibraçãozinha, essa alteraçãozinha que acontece com o equipamento, né? A gente vai, confere tudo, e aí o fornecedor ele audita, né? Ele verifica exatamente como é que a gente está pegando, e ele sempre coloca para o dado oficial. Aí a gente mandou para ele o que a gente pegou, né? E ele já fez as devidas correções, porque a gente não corrige para trás, a gente só corrige a calibração para frente. Tá. A Rosângela está perguntando o que é enviado para a Ana é a telemetria, mas você já falou, é a telemetria, né? E esses dados que vão para a Ana são dados confiáveis, visto que fazemos campanhas 4 vezes ao ano, né? Então tá certinho. Obrigado, Micael, pelo esclarecimento. Alguém tinha levantado a mão, acho que era o Rodolfo. Rodolfo, por favor. A pergunta era essa mesmo, André, que você fez. Já esclareceu já, a Micaela. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Rosângela, você quer fazer a sua pergunta? A Micaela falou que são 4 campanhas ou 3 campanhas por ano, mas... Só que a verificação a gente faz sempre, tá? A verificação a gente tá sempre olhando, porque a gente olha as três medições praticamente ao mesmo tempo. E aí a gente vai fazendo essa mensuração com sempre. As campanhas são 4 vezes ao ano, que são medições oficiais, vamos dizer assim, né? Tá. Calibração, né? Isso. Muito obrigada, bom dia. Micaele, você conseguiu o dado da precipitação de fevereiro? Tô buscando aqui, tá? Tá bom, sem problema. Bom, gente, assim, pelos dados que o Alexandre mostrou, aquele otimismo de fevereiro deu uma amenizada, né? Porque esse começo de março, final de fevereiro, não seguiu a mesma tendência de alta de chuva. Vamos esperar essa próxima semana. Eu tenho certeza que em algum momento a gente tem que abrir mais a saída do reservatório, até para manter a calha do Sorocaba, mas eu ainda não tenho certeza de qual é esse momento. Gostaria de ter a opinião de vocês para a gente saber quando que a gente pode começar quer dizer, pensar nisso a gente já está pensando, já faz algumas reuniões, né? Mas quando que a gente pode começar a aumentar a vazão de saída? A gente sabe que isso vai reduzir o volume do reservatório, ou seja, a gente não vai ter outros ganhos, mas vai ser necessário em função da calha do Sorocaba, senão a gente corre o risco da qualidade do rio Sorocaba diminuir muito e afetar todas as captações ajusantes do reservatório. Viviane, a chuva aqui em Sorocaba está muito... aquela famosa pontos isolados, né? Diz esse final de semana que até choveu aqui em Sorocaba, teve até queda de granizo, mas na minha casa, especialmente aqui, não choveu nada, nem uma gota. Então, eu acho que as chuvas são muito concentradas em alguns pontos muito específicos, não é uma chuva
generalizado e nem com volume muito grande. É minha impressão, tá? Eleusa, você gostaria de falar? Pode Oi, falar. bom dia a todos. Eu estou trabalhando e estou ouvindo mais vocês. André, realmente, apesar de nós morarmos praticamente perto, né? O Rodolfo também pode confirmar. O Rodolfo mora também aqui nessa região. Não tem... Aqui tem desespero porque não chove, não cai uma gota. Na sexta-feira, que teve chuva de granizo na região leste de Sorocaba, não caiu uma gota aqui. Então, realmente, a situação, Viviane, aqui está bem complicada, porque as chuvas estão bem, assim, pontuais, e eu não sei, eu chuva de granizo, né? Na sexta-feira, né, André? Não sei se você acompanhou. Foi bem difícil. A Vivi também, em Ibiúna. Eu só espero que aonde tenha, que faça as recargas, tenha caído essa chuva. Ó, choveu em São Roque. Você vê, Rosângela, choveu em São Roque, em Mairim que não. Pelo menos eu conversando com a minha filha, não choveu, não fui para lá esse final de semana, nada. Então está bem complicado esse clima-tempo, viu? Era isso, André, eu ia só complementar. Eu não sei se chuva de granizo ajuda, porque aqui em Sorocaba o que caiu foi chuva de granizo. E não no leste. Chuva de granizo tem muito a ver com a temperatura, né? E com os dias muito quentes, evaporação. Precisava ter uma chuva mais constante e mais abundante. Esperamos que essa previsão aí que o Alexandre mostrou, para mais ou menos meados de março, se realize, para que a gente possa ter mais uma folga. Mas a questão continua, né? Independente disso ou não, a gente vai ter que, em algum momento, abrir um pouco a saída de água do reservatório, porque a preocupação passa a ser também a calha do Sorocaba. Rodolfo, você levantou a mão, pode falar. Só uma dúvida, André, aproveitando que a Eleusa falou aí das chuvas pontuais, se a gente olhar lá no SIBH, no posto de monitoramento Tupararanga Montante 1, eu queria tirar a dúvida com o Alexandre. Esse ponto ele é de vocês, é isso, Alexandre? Sim, esse ponto é nosso. Você consegue confirmar se o pluviômetro lá ele tá aferido? Porque, assim, dos últimos 7 dias, ele está com acumulado de 300 milímetros. Tá, Eu vou dar uma olhada no pluviômetro, mas... Ele teve, no dia 4 de março, ele teve 100 milímetros de acumulado. Aí, dia 5, choveu mais um pouco. E ele está com acumulado hoje, dos últimos 7 dias, no mês de março, de 300 milímetros praticamente. Tá. Não, a gente dá uma olhadinha assim. Só queria complementar aí o que o professor André disse, né? Em algum momento a gente vai ter que aumentar a vazão, né? Até pensando ali na calha do Rio Sorocaba, nas captações que tem ali a jusante do reservatório. Agora, uma questão ali que eu acho que dá um certo conforto é que a gente mostra que com diferentes vazões ali, né? A gente vem mostrando ali com a vazão de 4 metros cúbicos por segundo, se mantendo ali na MLT acima de 50%, a gente não atinge, né? Não atingiria ali o mínimo do reservatório até o próximo ciclo de chuvas, né? Até o próximo período úmido. Então, acho que isso dá uma certa tranquilidade para a gente poder trabalhar com o aumento da vazão. Em algum momento vai ter, né? Eu acho que essas simulações que a gente apresenta aqui dá esse conforto para a gente fazer a deliberação aí de aumento da vazão. Assim, os dados do modelo de vocês parecem indicar isso mesmo, Alessandra. A minha dúvida só é quando que a gente vai poder fazer essa abertura. E tem que preparar todo mundo, né? Porque tanto acima, montante, quanto a jusante vão sofrer efeito dessa... que a gente também não vai conseguir abrir muito. Sim. Então não vai conseguir voltar para os 6 metros cúbicos de saída para a calha. Ao mesmo tempo que vai rebaixar de novo o reservatório na parte a montante.
Então tem que preparar todo mundo para essa situação que vai acontecer, né? Eu acho que a gente não tem como escapar disso, mas quando vai acontecer que é o caso. Reginaldo levantou a mão, Reginaldo, pode falar. Bom dia a todos. Não, André, eu só quero pontuar uma coisa aqui bastante importante nessa linha que o próprio Alessandro está dizendo aí. Eu acho que estamos aqui para avaliar dados, para ver toda a situação, para ponderar toda a situação, né? Infantilidade aqui, acho que não cabe, sabe? Nem chiitismo. Então, Sorocaba está passando por um rodízio de mais de 700 mil pessoas aí, entendeu? A gente está tentando fazer o máximo, André, você é testemunha, como todos são testemunhas disso, nós estamos tentando fazer ao máximo tudo que a gente pode. Estamos sendo, não vou dizer prejudicado, mas estamos contribuindo com isso, né, através desse rodízio, através da captação do Vitória Régia. A gente já falou várias vezes desse volume de efluente do rio, bastante complicado. Independente de qualquer outra posição, eu peço a coerência e análise dos dados, né, para a gente verificar com detalhe e com técnica, né, André? Não dá para a gente chegar aqui e falar, vou esperar até o ano que vem para ver se não vai. Isso, para mim, é extremamente infantil, não acho legal isso. A maioria aqui são técnicos, né? Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, lógico, com bastante cautela, mas não vamos esquecer que a gente vai ficar praticamente 60 dias em rodízio, né? Tentando contribuir de uma forma coerente com as coisas, tá? Então, eu só peço isso, tá, André? Uma coerência nas coisas. Concordo que a defluência também deve ser melhorada, eu acho que é importante isso. Nós já tivemos algumas ocorrências aí, algumas desconformidades não muito boas, né? Então, eu só peço isso, não vamos esquecer dessa questão das pessoas que estão também se limitando aí por isso, tá? Só quero deixar registrado isso, tá bom? Obrigado, Reginaldo. Eu acho que a gente precisa ir com muita calma, né, e pensar muito bem no que vai ser feito, inclusive porque a gente vai entrar num período de estiagem, independente da nossa vontade, né, e que a tendência é o volume de chuva ser menor do que a gente está vendo agora. O Polga levantou a mão, depois a Viviane. Por favor, Polga, e depois a Rosângela. Obrigado, professor. As colocações são pertinentes, né? Não deveria ser de outra forma, mas eu lembro aquele modelo da Aquanet, né? Aquela modelagem matemática que a gente pode trabalhar com simulações, né? Simulações tanto de entrada quanto simulações de saída, inclusive levando em conta aí uma gestão de demanda. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente solicitar o apoio aí do pessoal da faculdade lá da USP, né, para que nos ajude com essa modelagem. Obrigado. Ok. Viviane, pode falar. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Está com um chiado atrás, mas dá para ouvir, Viviane, pode falar. Não, só o que me preocupa, e aí eu fico relembrando, em outros momentos de crise, que esse reservatório já passou, até momentos em que a SOS Tupararanga consultou oficialmente a CBA, o próprio site Sorocaba, as outras empresas que fazem uso do reservatório para abastecimento público, e naquela ocasião em que a gente enfrentava uma crise, talvez não tão grave como essa, a resposta que a gente recebeu sempre foi de que estava tudo sob controle, né? As previsões iam se confirmar, previsões de chuva, o reservatório ia manter o abastecimento público de todo mundo, a gente não teria problema. Hoje o cenário, na minha opinião, é pior do que aqueles anos. Então, aqui ninguém está agindo com infantilidade. É só entender que o pouco de recuperação que esse reservatório teve agora é para garantir meses que a gente vai ter daqui para frente sem água e sem chuva. Eu fiz questão de escrever no chat que aqui não tem chovido, porque a gente viu, por exemplo, na última sexta-feira, na rotatória de entrada da cidade, uma garoa, e na rua da SOS, para quem conhece aqui, que dá menos de 1 quilômetro, seco. Essa é a situação real hoje aqui. Não está chovendo o suficiente para se recuperar esse reservatório, se pensar em aumentar a vazão agora. A gente tem que ter, no mínimo, o bom senso de fazer uma reserva de água agora, porque a gente sabe que de abril em diante,
até que se aconteça de novo um período de chuva, não vai entrar água nesse reservatório. Então, assim, eu acho que é muito mais perigoso se aumentar a vazão agora, pensando em aliviar um rodízio em Sorocaba, do que a gente passar por esse sacrifício, que aqui também está todo mundo sofrendo, o produtor rural está sem água também para irrigar, e ter essa garantia no futuro. É isso. Obrigado, Viviane. Rosângela? Por favor, eu gostaria de saber, quando o Alessandro se refere ao mínimo da represa, qual é o mínimo? O mínimo é o 813,50. Então, André, eu gostaria, se fosse possível, que fosse mostrado ao grupo esse gráfico do Alessandro, quando que atinge a cota que nós sofremos o ano passado, que é a famigerada cota de 817,50. E isso já faz com que alumínio sofra. Seria possível mostrar quanto tempo levaria para atingir 817,50 sem chuva e com a situação que a gente está vivendo, por favor? Você pode pôr de volta a sua apresentação, Alessandro? Claro, claro. Tô colocando ela aqui. Acho que tem que tirar que tá. Ah, não, já entrou. Eu também achei que precisava, mas não, ó, fica lá no quadradinho lá da... Estão vendo? Vendo e aprendendo. Essa linha vermelha tracejada é 817, é isso? Vamos lá, deixa eu falar o que cada um aqui tá fazendo. Esse daqui, ó, essa linha aqui, ó, é a mínima, né, que é 813,50. Essa outra linha aqui é do 817,50. Tá. Então a gente sempre trabalha, quando a gente está falando 43,88, é em função desse nível, né? Então, quando a gente mostra, ó, o reservatório hoje ele está aqui, ele está em cima do MLT de 50%, né? Aí a gente mostra que somente com 10% do MLT de afluência que ele atingiria o mínimo de 813,50. Qualquer outro perfil de chuvas, né, acima desses 10%, ele não atinge esse limite. Então a e gente 817,50, por favor, só para ficar claro. É esse aqui, ó, acima de 40% da MLT, ele não atinge o 817,50. E todas as previsões mostram que a gente não vai ter um ano muito chuvoso, mas a gente vai ter por volta dos seus 50%, 60% de MLT. Então, a gente vai, assim, a expectativa, deixa eu mudar aqui, a expectativa é que a gente fique aqui, ó. Né? Então, essa é a expectativa que fica aqui nesse ano, em função de como tem de previsão e como está como tá do resultado, né? E assim, isso que eu estou mostrando aqui é para uma vazão defluente de 4 metros cúbicos por segundo, mais os 203 do SAI. Então, isso aqui está saindo do reservatório, essa simulação aqui está saindo do reservatório aproximadamente os 6 metros cúbicos por segundo. E com uma vazão afluente de quanto? Quanto que entraria no reservatório? Pois é, o quanto entra no reservatório, ele é representado por estas curvas. A gente tem a expectativa do que o que vai entrar, o que vai entrar no reservatório é entre 50% e 60% da média de longo termo. Então, mas no período do estriado... Desculpa, não ouvi. Pode falar, André, depois eu falo. Para ficar confortável, a gente precisa ficar acima de 40% do MLT. Para ficar confortável, quer dizer, não chegar no 817,5, que é o que começa a afetar as captações da montanha. É isso. Mais um ponto, então. O que está dizendo a curva está dizendo o seguinte: olhe,
considerando o mesmo período de estiagem, nós esperamos que haja um aporte de 50% de MLT na cabeceira. Está correta a minha interpretação? Sim, está correto. Então, no período de estiagem, nós sabemos que a gente não vai ter essa entrada de 50%, né? Não, então, mas na verdade 50, não. 50% é em função da quantidade de chuva que chove normalmente. Exatamente, isso. Então, nós não vamos ter na estiagem isso. Não, peraí, gente, deixa eu pontuar aqui. Esse pontinho que está aqui, que ele é 50%, ele é 50% da média esperada para julho. Não é 50% do período úmido, é 50% do que é esperado no período seco. Esse valor aqui, ó, que está aqui, é o que é esperado por 50% do que é esperado para agosto, e assim por diante. Então, pode ter meses que o comportamento ele dá acima de 50 ou abaixo de 50, mas a gente entende que, e essa curva aqui, a gente simplesmente colocou 50% de todos os meses. Então, isso aqui não é 50% do período úmido, é 50% do período que já é de estiagem. Só para a gente ficar tranquilo. Eu não estou esperando, eu não estou falando 50% de um momento. Não, está claro. Entendeu? Isso está claro. Não, isso para mim está claro. O receio é que a gente não tem um comportamento de estiagem, de afluência de água, como a gente tinha, e nós estamos pegando uma MLT uma média de longo período. Aí tem o gráfico ali que é a curva rosa, onde estão mostradas também os níveis do reservatório, que a gente vê também uma queda que é brusca, né? Se fosse ali, a gente chega no 819,31, é isso? Não, mas vamos lá. Isso aqui é a sazonalidade, é a sazonalidade do reservatório. Ele sempre vai fazer isso. Certo, com os três, mas nesse gráfico que é indicada, que estão pontuados, indicados os níveis, né? Tem uma densidade maior de pontos de nível, que a linha rosa é referente à média dos 3 anos mais recentes. É isso, Alessandro? Sim. É a média dos 3 anos mais recentes e somente no ano anterior que a gente teve um controle da defluência. Todos os outros anos, os 2 anteriores, não tinha controle da defluência. Antes de passar a palavra para o Júlio, obrigada, Alessandro. Você lembra quanto que fechou em termos de porcentagem de MLT em fevereiro? Puta, eu busco aqui. Tá. Então, Júlio, por favor, depois Está na apresentação anterior. Na apresentação anterior, eu acho. Não, bom dia. Se puder só deixar aí, só queria fazer um comentário sobre o gráfico também. Uma questão, torcemos que fique entre 50 e 60, né? Mas se eu não me engano, desde que a gente começou lá em agosto, no final do ano passado, ele ficou em volta de 30, abaixo de 40, quase todos os meses. Seria até uma informação importante a gente ter, né? Foi o comportamento no ano passado. E se reparar dos últimos 3 anos, ó, ele chega aqui num período aqui, que ele já está pelos OMLT, está subindo, né? Ó, ali no de 30 que está estabilizando, mas ele continua caindo. Ele continua caindo pelos 3 anos, né? Mostra que os 3 anos deve, assim, a interpretação que eu faço. Se eu estiver errado, me corrija aí. Porque ela foi pior, né? Ela foi pior. Mas vamos lá. Aqui tem 2 coisas importantes para a gente falar dessa média de 3 anos. De 3 pontos que a gente pega por mês, 2 deles não teve controle de defluência. Então estava com defluência sem regra, né? Podia ser qualquer uma. E outra coisa é que o reservatório ele funciona como um pulmão. Então, num ciclo de 1 ano, onde você tem período úmido e período seco, é natural que ele vá oscilar mesmo. E essa é a função dele, ele está lá para guardar mais água no verão e usar essa água no período seco para poder, com todos os fins do reservatório. Então, é natural esse comportamento
de onda, né? Tanto é que todas essas outras curvas aqui, ó, elas mostram um comportamento de onda também. Não, com certeza, com certeza. Isso é claro, a gente sabe também, a gente também opera reservatório, sabemos disso nos reservatórios de água, né? Estou falando que ele tá caindo. E outra, o ano passado, boa parte dos meses, a gente ficou por volta de 30%. O 30%, ele chega lá no outubro, ele chega nos 817,50. Questão para considerar, não estou falando nem aumenta, nem não aumenta, não estou defendendo aqui ainda não, viu? É só, isso a gente vai conversar depois. É só chamando atenção para essas questões. Se ficar entre 50 e 60, ótimo, isso daí mostra que sim. Se ficar em 30, ele vai chegar, né? Questões que a gente tem que considerar. Previsão é previsão, pode ocorrer mais e pode ocorrer menos, né? Sim. Como tem ocorrido menos, né? De fevereiro tinha previsão de muito mais chuva no fim na segunda quinzena aí do que ocorreu, né? Infelizmente, né? Perfeito, obrigado. Era só isso. Nada. Vou tirar aqui, tá? André, seu microfone está fechado. Ah, desculpa. Então, por isso que o Polga não está falando. Eu estou chamando ele não está falando porque eu não estou falando. Não, professor, pois não. O que eu queria lembrar é o seguinte, matemática, estatística, aceita qualquer coisa. A grande questão que a gente está tentando trabalhar são as mudanças climáticas, né? Os eventos extremos. Então, isso, na modelagem que é feita atualmente, não é levado em consideração. O senhor veja aí a série histórica que o pessoal da Votorantim tem mostrado, né? São apenas 3 anos. Se o senhor se lembrar em 2014, o que aconteceu em 2014 nunca aconteceu em 80 anos. Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado com aquilo que vai fazer. Que, de repente, a gente pega um ciclo de seca maior do que o esperado, ou pior do que aconteceu ano passado, e aí como é que fica? É complicado. Realmente, o problema de trabalhar com previsão é isso, né? Ela pode ou não se concretizar. Rosângela, depois o Adriano. Rosângela, por favor. André, só para reforçar a fala feita pelo Júlio. O Júlio mostrou lá, olha, no ano anterior, em 2021, nós chegamos ali entre 20% a 30% da MLT. E se a gente olhar esse número, não é o 813,50, mas se voltar o gráfico lá do Alessandro, a gente vai ver que em outubro a gente já chegou para baixo de 817,50, que é um número importante para abastecimento, né? Agora, quanto a chover, né? Agora a gente vai ver em março, né? Que hoje foi mostrado pela Votorantim, CBA, a questão da pluviosidade, e como colocou o Polga, qual é a expectativa com a probabilidade, né, qual é a esperança que a gente tem que tenhamos uma estiagem um pouco melhor do que nós tivemos em 2021. Então, acho que são respostas que, embora a estatística, né, não seja certeira, mas ela, pelo menos, dá uma direção. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Adriano, por favor. Eu só queria... Bom dia a todos. Só contribuindo também. Esse fim de semana eu estive olhando os números de um monitoramento que nós temos em Piedade, na Bacia do Pirapora. Choveu praticamente a mesma quantidade em fevereiro de 2022 da quantidade de fevereiro de 2021. Sim, às vezes a gente tem a impressão que choveu bastante, mas acho que foi concentrado em determinados períodos e acabou ficando proporcionalmente na mesma quantia do ano passado. Pessoal, obrigado. Obrigado, Adriano.
Rosângela, você quer falar mais alguma coisa? Desculpe, André, eu esqueci. E lembrar que hoje, com as ocorrências que a gente tem, né, na calha do Sorocaba, elas foram devidas, mesmo com oxigênio baixo, nós não tivemos mortandade. A preocupação é passar a estiagem e não ter água para que possa ter uma defluência, e a calha do Sorocaba não receber as chuvas que está recebendo agora em Sorocaba e piorar as condições. Bom, obrigada. Obrigado. A Viviane está fazendo uma pergunta, Alessandro, que eu acho que é para você. Por que você está mostrando o gráfico com 4 metros cúbicos por segundo? Eu até posso explicar para a Viviane, mas aí se complementa. O Alessandro, há um tempo atrás, trouxe para a gente outras opções de defluência, Viviane. E o 4 metros cúbicos por segundo ficou aí porque era o que permitia uma defluência sem afetar muito o volume do reservatório. Mas o Alessandro pode complementar, se for o caso. Não, André, é isso mesmo. A gente tem várias simulações, né? E a gente entende que os 4 metros cúbicos por segundo, ele não é o... a gente consegue ali limitar, né, um pouco a defluência, mas a gente já consegue mostrar com esse o comportamento do reservatório, né? Não é que a gente vai virar agora, não é que a gente vai propor virar para liberar 4 metros cúbicos por segundo nesse momento. Acho que já foi definido aqui no grupo, serão steps de 0,25, mas só para a gente mostrar que com aquele nível a gente ainda tem um conforto de operar o reservatório nos seus níveis considerados normais, né? Ok, obrigado, Alessandro. Na verdade, o que eu acho que a gente não consegue manter, mas é só uma impressão minha também, a gente precisa ver os dados mês a mês, é essa vazão defluente de 1,75, né? Porque a gente está abaixo do Q710. Então, o confortável seria se a gente conseguisse manter pelo menos 2,6 no primeiro momento. Mas foi acertada a nossa decisão de descer para 1,75, senão a gente não tinha nem essa recuperação que teve o reservatório nesse momento. Rodolfo, por favor. Só queria perguntar para o Alexandro se seria possível, Alexandro, você apresentar um gráfico com a simulação das vazões defluentes de 2 e 2,5, para a gente poder ter uma ideia do qual é a perspectiva, né, do que vai acontecer com o nível numa defluência intermediária aí, e não os 4, mas também não ficando no 1,75. Ele apresentou umas reuniões atrás, eu não sei se ele tem isso tão fácil agora. Eu falo porque fica mais fácil da gente entender uma situação um pouco mais imediata de aumento de defluência, né? Não passar para 4, mas de repente, olha, gente, com 2 a gente não chega, mesmo com 30%, por exemplo. Ou olha, mesmo com 2,5%, porque acho que o número 30% de MLT para a gente é um número importante, dentro do que já foi falado. Então, acho que é importante a gente ver qual seria a vazão defluente que a gente poderia praticar, que mesmo na MLT de 30 não atingiria o 817,5. E assim, nós temos dados e simulações aí que nos permitem tomar decisões. Não vejo problema nenhum em a gente tomar uma decisão e, de repente, se o cenário previsto não se confirmar, a gente dá um passo para trás na questão de vazão de defluência, que acho que é o que mais impacta o reservatório. Então, acho que, de repente, ele apresentando essas simulações e a gente tomando uma decisão, claro, com bastante cuidado, né, pensando em todos os atores, a gente consegue trabalhar sem ficar esperando demais e sem arriscar demais. Okay. Viviane, por favor. Eu queria propor, dentro dessa sugestão do Rodolfo, que a CBA também traga, então, uma simulação com o Q710 do Rio, André. Que aí também é uma referência boa. A gente tem que pensar, então, na simulação com a vazão de 2,76. Eu acho que o que eles vão mostrar agora é justamente isso, Vianney. Deixa o Alessandro mostrar, vamos ver. Isso aqui é um que eu já... Peraí, acho que eu tô no mudo, né?
Não, estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Tá, isso daqui é o que eu já apresentei em algumas reuniões passadas, onde a gente tinha aqui a defluência de 3, de 4, de 6 e de 5, né? Então, vamos lá, 4 de 3, né, que é o mais próximo aí dos 2,5. A gente vê, ó, com MLT, com 30% da MLT, ó, a gente não atinge, né, o mínimo operacional, que está aqui embaixo, a gente chega nesse 817,50 em setembro, né, e depois em novembro começa a recuperar, né. Então, esse é o que a gente tem aqui, que a gente já mostrou. Tá. É possível você trazer numa próxima reunião, Alessandro, Sim. para 2,5, Uhum. que acho que é o que é 7,10, né? Sim, eu trago André, para... 2,6 segundo da E. É um número bem próximo do que você falou, mas se a gente for respeitar aquela apresentação que o DAE fez, 2,6 nesse trecho. Alexandre, esses gráficos aí, eles estão com o valor fechado de janeiro, né? Vamos lá. Daqui sim, ó. Daqui eu tô com o valor fechado de janeiro. É claro que aí ele vai dar uma atualizadinha, né? É só para a gente ter uma noção, né, da nova simulação com o valor de fevereiro, porque muda um pouco, né? Ele subiu um pouquinho, né? Sim. De repente o cenário é até mais otimista do que janeiro estava em janeiro. Vamos lá. Esse gráfico tá corretíssimo, né? Que esse gráfico aqui, ele foi uma das reuniões de fevereiro, então a gente ainda não tinha o fechamento no mês, né? Mas com a simulação a gente atualiza ele com os dados de fevereiro já. Pode ficar tranquilo. Ok. Beleza, obrigado. Não tem mais ninguém inscrito aqui para falar? Não tem mesmo, estou falando, sem olhar. Não tem. Eu acho que, pelas falas, a gente pode encaminhar, por enquanto, não mudar a vazão de efluente nesse momento, esperar essas chuvas da segunda, da meados de março, a partir da semana que vem, né? Na teoria, pelos dados que o Alessandro mostrou, na próxima segunda-feira, quando a gente estiver falando, vai estar chovendo bastante. Então, também dá uma amenizada na nossa discussão. Eu tenho certeza que a gente vai precisar mudar essa vazão de efluente. Como eu falei, a minha dúvida só é qual o momento melhor para fazer isso, que não prejudique nem tanto a montante nem a jusante. O Polga falou sobre a questão das mudanças climáticas. Polga, tem uma aluna da USP de São Carlos, que eu ajudei um pouco no trabalho dela, que acabou de defender o doutorado com isso. Ela fez justamente essa junção de modelo hidrológico do reservatório de Tupararanga com um modelo de mudanças climáticas. Eu vou ver a possibilidade dela vir aqui e aproveitar uns 15 minutos para mostrar o trabalho dela, porque as previsões dela não são muito boas, não. Né? Se o senhor se lembra, professor, aquele trabalho muito modesto que encaminha o senhor, é a mesma coisa. E a gente tem que levar em consideração que o Brasil vai entrar em um novo ciclo de queimadas, ao que tudo indica, pior do que o ano passado, né? Enquanto aquele cidadão estiver no poder, eu não vejo grandes perspectivas de mudança, e isso já está afetando, já há uns 2 anos, todo o ciclo de chuva, principalmente na região da Bacia Amazônica, né? O senhor se lembra, são 6 estados da Bacia Amazônica. E isso certamente vai estar contribuindo aí para a gente poder ter muita precaução com aquilo que a gente pretende fazer. Eu entendo perfeitamente toda a preocupação da CBA, das empresas aí que trabalham com água, né? Eu também trabalho numa empresa com água, mas é melhor ter pouco do que não ter nada, né, professor? Eu acho que tem que estar todo mundo consciente que esse ano nós ainda vamos passar apertado. Nós estamos tentando aqui passar menos apertado para todo mundo, mas a gente ainda vai ter tanto problema na calha do Sorocaba quanto no próprio reservatório. Ele vai acabar baixando um pouco, não vai ter como impedir esse rebaixamento, até porque o volume de entrada de água vai diminuir na estiagem.
A gente só precisa ter uma segurança ou ficar um pouco mais confortável sobre quanto que a gente consegue aumentar a defluência sem afetar muito as captações a montante. E pensando também na qualidade das captações ajudantes. Como acho que isso nunca foi feito antes, pelo menos não foi feito em Tupararanga, a gente está muito na tentativa e erro, né? Vai ser passo a passo, não tem como, se a gente tivesse certeza do que ia acontecer, já estava resolvido o problema. Viu, professor? Só complementando, eu recebi um retorno lá do pessoal da Sanepar, né, que é a empresa de saneamento do Paraná, e eu estou em contato agora com uma engenheira que ela está me dando aí como que eles fizeram o trabalho aí voltado para essa gestão de demanda. Mas ela já adiantou que no caso deles lá, esse trabalho levou mais ou menos 2 anos, professor. Para o reservatório deles, lá são 3 reservatórios, os reservatórios equivalentes chegarem aí a pelo menos 80%, foi aonde eles pararam de fazer o racionamento. Mas foram quase 2 anos. Então, a gente precisa ter muita cautela, professor. Eu acho que a gente já está há pelo menos 9 meses nessa discussão e ela vai longe. Não acho que vai terminar tão fácil, não, infelizmente, né? A gente vai ter que ainda discutir bastante e passo a passo nessa gestão. E aproveitando, Polga, se você puder apresentar aqueles slides que você me mandou da proposta. Sim, senhor, vou colocar na tela, professor. Obrigado. Não sei se a Carol tem que tirar para o Paulo conseguir colocar. Precisa? Não precisa não, André. Não, né? Eu também percebi que não precisa agora mais. Vou tentar de novo aqui. Vamos lá. Tá. Depois eu posso colocar aqui, ó. A gente tem aqui a de 2.5, tá? Com a vazão defluente de 2.5. Aí eu mostro como que fica. Professor, não entra a janela, não. Tá? Só está entrando a janela da apresentação de vocês aí. Eu vou tirar aqui, então, Polga. Pronto. Vamos lá, vamos tentar de novo. Não, só aparece a de vocês. A minha aqui não entra. Você está clicando em apresentar e você está clicando o quê? Em apresentar tela inteira, uma janela ou uma guia? Uma janela. Tem que ser tela inteira. Tela inteira? É. Só aumentou o tamanho da tela nossa aqui, não entrou, minha janela não entrou. Você quer enviar para mim, então, a apresentação por e-mail? Enquanto isso eu mostro aqui os 2.5, tá? Tá. Então eu mostro o 2.5 enquanto isso. Porque também qualquer coisa eu tenho a apresentação do Pogo aqui, eu posso colocar por aqui, se for o caso. Aqui, ó. Aqui eu já tenho os 2.5 atualizado com fevereiro, os dados de fevereiro, né? E a vazão defluente de 2.5. Então a gente vê aqui, ó, que o que acontece com os 2.5 nesse horizonte aqui até fevereiro de 23, a gente não atinge o mínimo, só com 10 e 20% da MLT que a gente passa pelos 817,50. Todos os outros patamares do MLT a gente não chega a violar o 817,50. Encaminhei, tá? Obrigado, Alessandro. Mas eu não sei se a gente consegue manter só o Q710, o 2.6. Essa é uma dúvida que eu tenho, na verdade. Mas até porque os outros rios também vão estar com uma vazão muito baixa, mas já é uma opção mais segura no primeiro momento, né? A gente precisa pensar bem.
Mas eu acho que, esperando as chuvas de março, a gente vai ter um pouco mais de liberdade para pensar nisso, né? Essas chuvas que estão previstas aí para meados de março. Carol, você recebeu o material do Polga? Quer que eu tente apresentar por aqui? Recebi, eu apresento aqui. Tá bom, obrigado. Bom, para mim está visível, não sei para os demais. Está já visível. Pode apresentar, Paulo. Tá bom, professor. Bom, aqui eu procurei reunir um material que esteja em embasamento legal para aquilo que se pretende fazer aqui no Sorocaba Médio Tietê. Essas duas etapas preparatórias aqui, eu peguei de uma apresentação da Ana, então a gente já caminhou alguma coisa aqui no que vocês podem estar vendo, né? Identificação de escassez hídrica existente ou potencial, nós estamos vivendo as duas situações. Disponibilidade hídrica de demanda e priorização do uso, a gente já fez isso o ano passado lá, naquele trabalho que o DAE já realizou, né? Definição do sistema hídrico, no caso aqui não seria apenas a represa de Tupararanga, mas todos os sistemas aí que fazem a contribuição para o reservatório, e a proposição de estados hidrológicos, né? O que a gente está procurando fazer, mas com uma série histórica um pouco maior, onde a gente possa trabalhar com um pouco mais de segurança. Essa seria a etapa preparatória. Aí vem a etapa da validação institucional. Eu chamo a atenção aqui que é um planejamento junto com o órgão estadual, no nosso caso aqui o DAE, né? E o Comitê de Bacia. Então, a gente já está adiantado também nesse quesito. Vistoria e reuniões públicas locais. Isso aí, por exemplo, a Prefeitura de Sorocaba fez antes de decretar o estado lá de racionamento. O termo de alocação da água anual, que eu vou mostrar no slide seguinte, uma comissão de acompanhamento da alocação, que não é o comitê, isso é uma comissão que vai ser montado com os partícipes, acredito eu, né, que vão estar trabalhando essa temática aí, os boletins de acompanhamento do termo de alocação, lembrando que o termo é anual, então a gente pode determinar uma frequência para esses boletins, para a gente poder fazer a gestão, e as ações acessórias para efetivação da alocação. Pode avançar, por favor. O termo de alocação da água encontra amparo legal na resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a 129. Então, aqui tem a definição, né? Eu procurei grifar em vermelho aqui, visando a distribuição do recurso hídrico da respectiva bacia hidrográfica, né? É um termo de compromisso, na realidade, celebrado entre a autoridade outorgante, no caso da E, e os usuários, né? Isso aí que significa o termo de alocação. Pode avançar. Aqui, alguns artigos eu procurei dar um destaque maior, né? Então, aqui o primeiro, o que é o termo, né? Que ele estabelece a diretriz geral para definição de vazão mínima remanescente. Aqui vem o conceito da vazão mínima, né? Que é a menor vazão a ser mantida no curso de água na seção de controle. Isso nada mais é do que o que é 710, mas lembrando que são todos outorgados, né? Todos aqueles usos outorgados, o que sobrar seria aí a vazão remanescente. O termo de alocação que eu já citei, e aqui o artigo 4, né? Cabe à autoridade outorgante estabelecer critério específico para a determinação de vazão mínima remanescente. Então, é a autoridade a autoridade outorgante é que vai determinar. Não é, no caso aqui, o nosso comitê. E o artigo 8º, né, que eu também chamo bastante atenção, que em situação de evento hidrológico crítico, que é o que nós estamos passando hoje, com comprometimento de disponibilidade hídrica, poderão ser mantidas a jusante de seções de controle vazões abaixo da vazão mínima remanescente, que é o que a gente já vem fazendo aí com a vazão de 1,75, desde que atendidos os usos prioritários estabelecidos na lei, na 9433. Se essa lei, naturalmente, não mudar lá para 4546, né? Eu espero que não aconteça. E, finalmente, o último slide. Pode avançar, por favor? Pode avançar também, por favor.
esse aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Esse estabelecimento aqui de estados hidrológicos, pelo que a ANA recomenda, seria um estado verde, onde são permitidos os usos outorgados garantidos. Aí vem o estado amarelo, que seria a alocação de água. Então, essa cota que a gente vai precisar determinar. Então, por exemplo, né, um exemplo que eu daria aqui para vocês, se a gente definir esse amarelo aqui, por exemplo, em 50% da cota do reservatório. É apenas um exemplo que eu estou dando para vocês. E o vermelho seria a escassez hídrica, né? Baixando 50%, a partir de que momento que a gente entra na questão do racionamento e assim por diante. E o último item, né, que seria aqui a exigência de planos de contingência para abastecimento público. Ao que parece, todo mundo já tem. Então, a gente precisaria fazer, assim, um apanhado geral desses planos de contingência, para que a maioria, né, todos eles, possam se conversar da mesma forma, visando, naturalmente, a recuperação do reservatório. Então, isso é só uma entrada, é só uma introdução, apenas um roteiro, né? Eu procurei mostrar para vocês. Agora a gente vai ter que avançar em cima dessa discussão. É isso, professor. Obrigado, Polga. Então, pela sua apresentação, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, a participação do DAE, né? DAE e CETESB. Ambos, né? DAE e CETESB. A CETESB, a Rosângela já se colocou à disposição na última reunião. Ficou do DAE confirmar quem queria participar. Olha, tinha ficado pré-definido nesse grupo que vai discutir essa proposta de alocação, que depois vai passar por aqui, vai passar pela Secretaria. O Carlos Paulino, que eu acho que é da Prefeitura de Alumínio, a Rosângela, eu, o Polga, alguém do DAE, que não está certo ainda quem, que o DAE está se reestruturando em função dos acontecimentos aí das últimas semanas. E quem se colocou à disposição também foi a Lauren, da Águas de Votorantim. Eu estou querendo marcar uma primeira reunião desse grupo para a próxima sexta-feira, se todos puderem, dia 11, às 9 horas. Professor, eu acho que valeria a pena um esforço para que as 6 concessionárias participassem, né? Que são interessados diretamente no assunto. Então, eu acredito que sem a participação das 6 concessionárias, a gente teria muita dificuldade para avançar, principalmente onde a gente vai colocar os gatilhos, né? A Sabesp, na verdade, já tinha indicado 2 pessoas do grupo do GT Crise Hídrica. Né? Reginaldo, você queria falar? Pode falar. Isso, estamos à disposição também, viu, André? Temos extremo interesse em participar disso. Tá. Reginaldo. Rosângela, pode falar, Rosângela. André, só para, por favor, se a Carol puder colocar a apresentação do Polga, onde ele mostra o artigo 8º, que é o que este comitê vem fazendo. O DAE, em conjunto com o órgão gestor de qualidade, define as alocações e quanto, sem prejudicar os outros entes. Deve ser isso que o Polga deve saber mais detalhes, deve estar aqui, ó. Ela pôs, mas sumiu a apresentação. Mas é o artigo 8, onde é que eu não estou vendo, Carol. Eu vi, aí ele sumiu, desculpe. Sumiu de novo? Não, ele está entrando, mas não está aqui. Agora eu não consigo ler. Aumenta um pouco, Carol. Isso. Esse? Aqui, no termo aqui, de alocação, aqui, 8º. Não, o artigo 8º. Artigo 8º, no final do artigo 8º, é aprovado pela autoridade em articulação com o órgão vital competente. Então, o comitê já vem, e esse grupo já vem pontuando a necessidade de contemplar a qualidade do Sorocaba com esse cuidado, né? Embora a vazão não esteja atingindo o Q710,
mas, né, as decisões são feitas em conjunto, né, com o órgão outorgante, que é a quantidade, é articulada com um órgão de qualidade. Muito obrigada. Entre as concessionárias que utilizam a água do Sorocaba, quem que está faltando? Me ajudem aí. Da Sabesp, a água de Votorantim, o SAI de Sorocaba, tem mais algum SAI ajusante? Ajusante do reservatório? Acho que alumínio, né, professor? Alumínio. Saneaqua. Então, precisa da Saneaqua, que não tem nenhum representante aqui. Agora, não sei. Não, alumínio é Sabesp, Polga. Desculpa, professor, não conheço muito bem aí. Alumínio é Sabesp. Júlio, você quer falar alguma coisa? Não, só para confirmar, André, não entendi bem. Daí é aquela indicação que a Sabesp já fez, né? Já. A Sabesp já fez. Não é que você tinha falado que não estava, daí fiquei meio na dúvida, só para confirmar. É aquilo lá mesmo, para a gente tá valendo aquilo. Tá bom? Não, a Sabesp já fez a indicação. Eu estou pensando qual outra concessionária tem na bacia que a gente não está incluindo aqui. Bom, é a Sabesp, é a Saneaqua, Votorantim, Sorocaba. Eu não sei se Laranjal é de vocês também, não é? Laranjal é nosso. Serquilho, eu não sei se pega água. Não sei se pega no Sorocaba, só jogando muito, sim. Fala, Eleusa, depois do Polga. André, vamos lá. Sabesp vai ser uma só, com 2 representantes, mas é Sabesp. SAI de Sorocaba. Saneaqua. Águas de Votorantim. Águas de Votorantim. Agora fica a pergunta. Vai ser para a bacia do Sorocaba inteiro? Porque na hora que a gente mexe na vazão e na cota do reservatório, a gente afeta a bacia toda, né? Então, tudo bem. Então, daí se chama Águas de Araçoiaba. E Serquilho também. Eu ia falar exatamente, Rosângela. Serquilho, porque... Muito obrigada, Eleusa. Exatamente. Serquilho. O SAI de Serquilho. Eu acho que está nesse corredor, porque Tatuí é Sabesp. Olha lá o Marlon. Mas a água de Araçoiaba, ela capta no Pirapora, não é? Mas é por isso que eu fiz a pergunta. Esse plano vai ser primeiro para a bacia do Sorocaba, então você vai olhar quem capta no Pirapora, mas o Pirapora influencia o Sorocaba. Sim, mas vamos explicar. Eu acho que inicialmente é para quem está na calha do rio Sorocaba. Tá. Quem capta direto do rio Sorocaba. Então tira águas de Araçoiaba. Isso. Mas mantém Serquilho, porque Serquilho depende do rio Sorocaba. Isso. Acho que Laranjal também, viu, André? Mas Laranjal é Sabesp, né? Então tá bom, beleza. Olga, por favor, pode falar. Eu só queria lembrar, professor, que por enquanto a gente ainda não tem a barragem outorgada pela AE. Então, eu acho que seria extremamente oportuno essa discussão para que a gente possa, né, conseguir trabalhar juntamente com o DAE para definir exatamente isso aí que a gente pretende. Né? Então, a gente ainda está nessa fase de construção da outorga e da barragem. Ok. Eu acho que é importante também a participação da Votorantim aqui, da CBA, nessa discussão. Com certeza, André. Né? A gente não está incluindo, mas eu não sei também se eles têm essa disponibilidade. Alessandro, vocês têm a disponibilidade para terça-feira, 11/3, às 9 horas, às 10, 9h30, sei lá, tanto faz. A gente não devia a hora ainda, mas eu acho que às 9. Então, não, a gente dá uma olhada aqui, qualquer coisa eu respondo posteriormente. Tá, é o começo da discussão sobre esse plano de alocação de água. Isso não quer dizer que vocês não possam se incluir depois, é só para a gente começar a discutir isso de forma separada desse grupo, só para adiantar um pouquinho mais a discussão, e depois a gente traz para cá para referendar. Eleusa, por favor. André, e uma coisa que não pode esquecer, mesmo tem que chamar os municípios, né?
Então, mas se a gente, de novo... Porque esse plano tem que ser referendado nos municípios. Sim, mas eu Senão acho ele não que... tem validade. Eleusa, eu acho que a gente, nessa primeira discussão, eu acho que a gente precisa definir como que vai ser feito isso. Depois chamar os municípios. Tem que chamar. Senão a gente começa uma discussão com muita gente e a gente não consegue avançar muito, porque, né? Eu acho é só uma impressão minha. Se vocês acham que não, a gente pode mudar. Mas a ideia era que a gente tivesse pelo menos um planejamento de como vai fazer essa discussão de alocação, para depois chamar os municípios. Tá, mas não pode esquecer da participação dos municípios na elaboração de um plano para que ele possa, porque a titularidade do saneamento e nos seus 4 eixos é do município, ou seja, é da municipalidade, pessoa jurídica de direito público. Então, mas eu acho que isso. Os municípios entram depois no plano. Tudo bem, beleza. Então, se está no programa de fazer isso, André, beleza. O que não pode é excluir os municípios na discussão. Talvez até uma questão de tecnicidade fique mais eficiente uma discussão entre os técnicos das concessionárias e aí chamar os municípios para vocês poderem apresentar. Porque eu sempre lembro, e chamar técnico do município que tem acesso ao prefeito, porque chega na última hora o prefeito barra. Na verdade, tem que apresentar para os prefeitos, né? Isso mesmo. Que tem poder de decisão dentro da prefeitura. Exato. Obrigado, Eleusa. Você terminou? Desculpa, não quero te interromper. Sim, eu só ia comentar uma coisa, André. Amanhã nós vamos ter reunião do Comitê Executivo da Região Metropolitana e nós já estamos estabelecendo as audiências públicas em todos os municípios, né? Então, e essa questão da crise hídrica, eu já tinha... Hoje, acho que a Márcia Ferrara não está aqui, mas... eu já tá? Pelo menos estou vendo ela aqui. A Márcia aqui, tá sim. Eu estava falando com a Sandra há pouco, Márcia, e nós não podemos deixar essa questão da crise hídrica de ser abordada, apesar que nós vamos abrir uma plataforma, vai ser aberta uma plataforma e para receber contribuições. A plataforma vai ser aberta no dia 11 de março e vai até, acho que 3 de abril, não é isso, Sandra? Deixa eu ver. 3 de abril, é isso mesmo. A plataforma vai ficar aberta de 11 de março a 3 de abril. Depois vou passar para divulgar para o comitê, para receber contribuições de todos o pessoal que... PDUI, sim, ideia. Vai ser sobre o PDUI, tá? Então, para poder... Inclusive sobre a questão hídrica. Tá a Sandra pediu um horário, um espaço na reunião do colegiado do dia 16 para apresentar, inclusive, acho que é isso que ela vai apresentar. Exato, excelente, André, excelente. Tá bom? Rosângela? É Rosângela depois da ideia ou é o contrário? Desculpa. Pode ser o contrário. Pode ser o contrário? Ideia, por favor. Então, eu acho que... Mesmo, eu concordo, acho que tem que ser mesmo essa comissão mais enxuta, mas eu penso que tem que ser comunicado aos prefeitos, porque, na verdade, muitos são ausentes, mas daí, para embaçar, eles acabam falando, mas agora que vem apresentar, agora que já fez, ou agora que já montou uma proposta. Então, eu acho que poderia sair um comunicado aos prefeitos que vai ser feito dessa forma, e até alertando, sabendo que eles têm poucos técnicos, e muitas vezes dificuldade de participar, que eu acho que é mais desculpa do que qualquer outra coisa, mas eu acho que precisavam ser comunicados. Podemos comunicar, sim, ideia. Posso pedir para a Fundação Agência mandar uma comunicação aos representantes das prefeituras. Lembrando, gente, que toda reunião do comitê é pública, então qualquer um que queira participar é aberta a participação. É que essas pessoas foram que se prontificaram a pôr a mão na massa, propriamente. André, desculpa interromper, mas você falou mandar para os representantes. Eu vou lembrar que nós já passamos perrengue no comitê com essa história. Mandar para o prefeito.
Manda para os prefeitos, para o gabinete do prefeito. De preferência, liga. Pede para alguém ligar. Fala, eu tenho acesso a alguns prefeitos. Falo. Então, por quê? Porque lembrem bem do que aconteceu com o plano de manejo da APA. Sim. Ok? Rosângela? É com relação... Obrigada. É com relação à agenda de sexta-feira. Seria possível concentrar a reunião desse plano na segunda, logo depois da reunião do GT Crise? Porque senão complica, entendeu? É mais um dia. A gente tem reunião na quarta-feira, de manhã da CT Plagre, na quinta da CT Plagre, e daí na sexta já tem outra reunião. Olha, para mim não tem problema. O problema é que eu dou aula na segunda-feira a partir das 2. Então não pode se estender muito mais do que isso. Mas eu acho que a gente não precisa se estender mais do que isso também, né? Eu acho que a gente pode colocar um teto na reunião. Hoje a reunião está acabando 11 horas. 11 horas. Eu acho que a gente pode dar umas 2 horas no máximo para fazer essa discussão, porque nesse primeiro ponto a gente tem que discutir como vai fazer esse processo. E eu acho que essa discussão não acaba não sendo muito longa. Mas... E se quiser deixar também, depois viabilizar uma ata, né, que daí realmente na sexta-feira fica complicado, porque já são 2 manhãs da semana e a gente tem algumas tarefas aqui que são metas para cumprir. Tá bom. Por mim não tem problema se ficar na segunda-feira, logo após a nossa reunião no dia 14. Vai ser um dia chuvoso, vai estar tranquilo. Esperemos. Pode fazer essa discussão. Não sei, o que vocês acham? André, para de contar com esse dia chuvoso de segunda-feira. A previsão de chuva para ontem era de 90% aqui em Sorocaba. Eu vou até fazer a dança da chuva aqui. Eu estou fazendo já, viu? Porque eu estou com a minha rinite atacada, não durmo à noite. Pensamento chuva, né, Solange? 90%. Pensamento positivo, a gente tem que torcer para que aconteça. O meu pensamento positivo já está no calcanhar. Então, podemos deixar para segunda-feira, então, a partir das 11 horas? Na verdade, não precisa nem chamar uma outra convocação, né? A gente põe em discussão a questão da locação de água em continuidade à reunião do GT Crise. Aí fica quem essas pessoas que estão mais pré-definidas, está todo mundo aqui mesmo, né? E aqueles que, no caso da Sabesp, por exemplo, tem pessoas que vão entrar para fazer essa discussão. Pode ser isso, a partir das 11 horas do dia 14? Ok. Eu acho que tem concordância. Pode ser. Tem todo mundo perde um dia só, uma manhã inteira só para isso. Né? Ok? André, mais uma. Será que você poderia solicitar as cotas para as cotas não, os pontos de, por favor, as coordenadas dos pontos para as concessionárias que estão fazendo a coleta e viabilizar no boletim? O que a Rosângela está solicitando é que a gente tenha no boletim de qualidade esses dados que as concessionárias estão enviando para o comitê, a coordenada geográfica do ponto de coleta. Eu não sei se isso já é enviado, mas se não for, eu gostaria que fosse enviada a coordenada geográfica do ponto de amostragem de cada concessionária. Só para ficar mais fácil, inclusive, para saber depois ver onde estão os pontos de amostragem e poder analisar melhor a questão da qualidade do rio. Pode ser assim? Ok. Acho que na próxima vez que for enviar dados, eu vou dar a coordenada geográfica. André. Oi. No boletim, na primeira página, tem as coordenadas dos pontos de monitoramento do SAI, da Água de Votorantim e da Sabesp. Já tem lá.
Já, tem dessas 3 concessionárias. Na primeira e segunda página. Nossa, Era eu não ele, vi. caso? Então, André, você me desculpem, Carol, porque eu não vi. Eu fui direto nos pontos de qualidade e não vi no cabeçalho. E eu não vi mesmo a primeira e segunda página, mas eu olho lá. Se tiver lá, tudo bem. Eu não vi. Beleza. Então tá. Deixa eu ver. Estou abrindo. Vai demorar para abrir. Bom, mas de qualquer forma, se não tiver, o pessoal manda, e se já tem, já tem. Então é isso, né? Não é nada muito problemático. Então eu agradeço a presença de todos. Vamos torcer aí para uma chuva torrencial, mas que não tem enchente também, porque do outro lado também pode piorar a situação para quem vive em regiões propícias ao alagamento. Né? Uma chuva com volume bom, mas bem distribuído, para que o solo consiga absorver o máximo possível. Mas não sei se vai acontecer, mas vamos torcer. E para a semana que vem, a pauta fica além dessa análise da situação do reservatório, essa discussão aí da alocação, a primeira discussão do plano de alocação de água. E daí, Carol, seria bem interessante a gente comunicar às prefeituras que vai começar a ser feita essa discussão, e a gente vai precisar de um representante do DAE. Ok? Ok. Porque essa discussão precisa estar o DAE junto, não vai ter como. André, essa comissão vai ter representante de prefeituras também. Então, Solange, acho que nesse primeiro momento a gente vai comunicar às prefeituras, se eles quiserem enviar, sim. Mas acho que não vai ser só essa a alternativa. A gente vai ter que, depois que a discussão avançar um pouco, começar a apresentar para os prefeitos isso, porque eles precisam ter ciência que isso vai afetar eles no futuro. Não, legal, mas o convite vai ser mandado só para... Vai. Tá. Vai. E assim, como toda reunião do comitê é aberta e pública, se a pessoa quiser participar, não tem problema. Mas acho que essa primeira discussão é um pouco mais técnica, para depois a gente levar para as prefeituras já, porque tem muita indefinição de como vai ser feita essa alocação de água, inclusive como é que o DAE vai participar desse processo. Então, Não, eu só pensei no convite realmente para a gente sempre manter a tradição do tripartite, né? Assim, que o convite seja enviado só para adesão. Será enviado a todos. Tá? É isso, gente. Obrigado a todos e até semana que vem. Fala, já Rosângela, encontrei no mais... boletim. A Carol está certa, Tá. Já encontrei no boletim, peço desculpas e muito obrigada. Tá bom. Obrigado a todos pela presença, se cuidem ainda.